biológicas pela Universidade Estadual de Montes Claros, especialização em ensino de biologia pela Universidade Cândido Mendes, mestrado em biocombustíveis aqui pela Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha, e atualmente ela é técnica aqui do ICT e também é membro da Comissão de Biossegurança do ICT. Júlio César Zetrulli Lorenzi é biólogo formado pela Universidade Federal de Alfenas, possui doutorado em genética pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mestrado em imunologia básica e aplicada pela mesma universidade, e foi pesquisador associado da Rockefeller University, estudando o vírus do HIV, e nos últimos 2 anos estudou a resposta imune da Covid-19, e atualmente é um pesquisador sênior e trabalha no desenvolvimento de vacinas na empresa Moderna. E a Tabata Coalho Lucas é graduada em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em enfermagem, também pela mesma instituição, doutora em engenharia mecânica, bioengenharia pela Universidade Federal de Minas Gerais, com doutorado de sanduíche de 1 ano, numa universidade italiana que, perdão, eu não vou conseguir pronunciar, e também, atualmente, ela é professora do FVJM e líder do grupo de estudo em pesquisas intitulado, Eventos Adversos Relacionados à Assistência da Saúde e certificado pelo CNPq. Muito obrigada a todos pela presença e a gente pode dar início, então, ao nosso bate-papo. Eu gostaria de convidar a Ilva para iniciar, então, a primeira pergunta, e se você não se importar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Como a Nath falou, eu faço, trabalho com microbiologia e bioquímica nos laboratórios. Atualmente, junto com professora Mônica, Henrique, Poliana, Bressane, Keila, não sei se eu vou esquecer de alguém, mas a gente faz parte, nós somos membros da subcomissão da biossegurança, respondemos à comissão geral, que é da universidade, a CPB-Bio. No momento, a gente está com algumas ações tentando amenizar a situação e se ocorrer uma possível volta, Mas, indo pelo roteiro, sobre a nosso bate-papo de hoje, então, a primeira questão que a gente olhou foi a situação, do vírus na Diamantina, como está a Diamantina frente à Covid. Então, eu dei uma olhada, uma pesquisada, e sou da área de saúde, tá? Mas eu quero agradecer muito as meninas por terem me chamado, porque para nós da comissão vai ser bem interessante essa conversa, porque ainda tem muita pergunta vaga que não tem resposta, e pela pesquisa que eu fiz essa semana, tem muita coisa sem resposta que a gente precisa, pelo menos, entender o porquê, Por exemplo, aqui em Diamantina, a universidade vem fazendo a testagem, acho que esse mês foi 11 mil que fechou, depois eu pedi para o professor Danilo para confirmar, e isso vem ajudando muito, para, no que se fala, dentro do hospital, porque através das testagens mais rápidas, antes tinha que ir para Belo Horizonte, e até que conseguisse dar um diagnóstico que a pessoa está realmente com Covid, para dentro do hospital, para os médicos fazer aquela separação, aquela triagem, era mais difícil. Eu falo isso porque teve caso na minha família, e esses testes que a universidade vem fazendo ajudou muito no tratamento do meu tio, para que ele não fosse colocado junto com uma ala Covid. E isso acho que vem ajudando Diamantina. Eu queria até passar para o professor Danilo, que está à frente dessa testagem, e o que a gente poderia falar sobre isso. Porque vem ajudando muito, contribuindo com o município, mas, assim,
pouco se fala, mas não fala tanto dessa importância da testagem mais rápida dentro do município de Tamarandiba, que está ajudando também a região do Jequitinhonha. Bom dia, Ilva, bom dia, Tabata, bom dia, Júlio, bom dia a todos que estão acompanhando essa mesa, agradeço o ICT pelo convite, é um prazer estar aqui. É isso, Ilva, a gente, desde o começo, né, a universidade se prontificou a ter esse laboratório de diagnóstico. Isso foi um grande diferencial da nossa macro-região de saúde para outras macro-regiões, porque a gente tem um laboratório especializado de virologia voltado para o diagnóstico rápido numa região pequena. Então, hoje, isso nos proporcionou ter taxas de testagem parecidas com o primeiro mundo. Então, hoje a gente testa por RT-PCR em menos de 72 horas 95% dos casos notificados. Isso acho que vai guiar toda a nossa discussão, né? Todas as perguntas, desde como voltam as aulas, como que é a situação, a mortalidade, tudo isso vai passar, pelo menos na minha opinião, eu gostaria de escutar o Júlio, a Tabata, todas essas dúvidas, elas permeiam por uma testagem. Só que essa testagem que a gente ainda faz é para o sistema de saúde, no ponto que a gente ainda precisa evoluir é uma testagem em massa, que é outro ponto que a gente vai falar, que principalmente acho que é a dúvida que permeia todo mundo, quando vai abrir a universidade, voltar às aulas presenciais. Então, isso é um pouco, a gente vai falar um pouco sobre isso, e isso também vai passar pela testagem. Isso aconteceu, esse laboratório veio porque, principalmente no começo, eu e o Frederico, que é um infectologista da cidade, a gente sempre acreditou que a única saída nossa seria essa, seria testar rápido para que as pessoas tivessem um tratamento precoce. A gente está escrevendo um artigo que é o tratamento precoce que funciona, que é o paciente ser assistido no sistema de saúde precocemente. Então, esse paciente ele é monitorado precocemente, a saturação dele, ele é isolado precocemente, ele é sabido o momento da fase inflamatória dele, para que se dê o corticóide no momento certo. Então, ontem eu e o Fred conversamos bastante sobre isso. Então, esse acolhimento precoce é um tratamento precoce, e esse tratamento precoce realmente funciona. E a gente acreditou nisso desde lá do começo, a gente teve o apoio da universidade, da prefeitura, que resolveu investir em testagem, e realmente isso hoje eu vejo que trouxe esse melhor cenário que a gente tem. Acho que em algum momento a gente pode voltar para discutir um pouco sobre os números de Diamantina perante os números nacionais. Às vezes eu vejo até alguns professores fazem gráficos cumulativos, e aqueles gráficos assustam, né? Porque os casos eles sempre crescem quando a gente faz gráficos cumulativos, mas eles não refletem o momento da pandemia necessariamente. Eu não sou epidemiologista, mas o momento que a gente vive é um bom momento. Não vou me delongar muito em relação a outros municípios de Minas Gerais e a outros, e perante até o Brasil. A gente está quantificando isso melhor no artigo, em breve teremos isso. Mas eu não vou me delongar mais nesse ponto, não. Eu posso dar só uma comentada nesse dado, que eu acho que é muito interessante. Então, de novo, obrigado pelo convite da participação nessa mesa redonda. E para mim vai ser bem interessante ver um exemplo local desse mesmo tipo de approach para a Covid, né? E a testagem, no meu ponto de vista, ainda é o ponto mais importante dessa pandemia. E o exemplo que eu vi onde eu moro, né, aqui em Nova York, foi que quanto mais teste, melhor. Por quê? Você isola as pessoas o mais rápido possível. Então, como o professor Danilo falou, esse primeiro contato com a positividade e o isolamento realmente consegue controlar a infecção das pessoas, dos familiares, das pessoas que trabalham juntas, e isso é muito importante enquanto a gente não tem uma vacinação em massa, né? Muito interessante eu ver esse exemplo de uma cidade pequena que conseguiu fazer testagem da maneira correta, né, que é usando o RT-PCR. E uma pergunta que eu tenho é como foi o custeamento disso, Dan? Se foi feito extra SUS ou foi mais a prefeitura que realmente investiu para
manter esse sistema funcionando, porque é essencial, mas infelizmente no Brasil é muito caro ainda, né? Então, seria interessante entender como foi feito esse pagamento. Não o pagamento, mas assim, o sistema. Quem que levou realmente para frente? Júlio, é um sistema extremamente interessante. Eu acho que o Estado se propôs a credenciar os laboratórios que tinham virologistas no começo. Por exemplo, em Alfenas, é o Luiz Felipe, não sei se você conheceu ele, eu fui cedo Luiz Felipe Leomil, hoje é professor, mas o Luiz Felipe, por exemplo, ele não quis fazer diagnóstico, ele achava que era pesado, não tinha mão de obra, e realmente é um desafio, nosso laboratório virou de perna para o ar. Eu peguei todos os insumos que eu tinha no primeiro dia, eu falei, se o CNPq um dia vai me prender se eu não conseguir repor esses insumos, e coloquei todo para o diagnóstico no outro dia. E foi uma colaboração da Faculdade de Medicina com a FCBS para a gente estruturar esse laboratório, porque tinha que ter as regulamentações sanitárias, então a gente usou o laboratório de análises clínicas aqui da universidade para transformar num laboratório de biologia molecular. Essa foi a parte da universidade. O MEC, ele enviou um pequeno custeio para a estruturação inicial, mas que não mantinham. Hoje a gente já faz em torno de 13 mil testes, 11 mil são os que a gente faz na rede, mas a gente atende outras demandas extra-rede. E como que isso foi marcado? Foi um acordo do Ministério Público com a universidade e com as prefeituras. O Luiz Gustavo, eu poderia ter convidado ele, eu acho que não, ele é o promotor local, ele cuida da saúde na macro, então ele ajudou, quando a gente falou que precisava de insumo, ele fez um acordo mediado pelo Ministério Público, que esse dinheiro foi para a fundação. Não sei como você já geriu pesquisa aqui no Brasil, mas quando o dinheiro está na universidade é impossível. Agora, quando ele cai na fundação, facilita um pouco a gestão dele. Então, eu só consegui gerir esse recurso porque as prefeituras colocaram na fundação. Então, colocaram o recurso na fundação, a gente fez uma média por teste em torno de R$100, hoje 15 a 18 dólares, né? É um preço muito barato, porque a gente tem a mão de obra da universidade, que não entra nesse custo, luz, energia, então nada disso conta, então é só para comprar os insumos mesmo. Então foi uma parceria da universidade, o Ministério Público, o Estado e as prefeituras. Agora, para articular isso, o Ministério Público foi preponderante para sentar esses atores e dar um empurrãozinho para que eles valorizassem a testagem. Um exemplo legal que eu fiquei sabendo, não participei, mas eu participei de uma outra mesa redonda onde foi discutido isso, foi em Ribeirão Preto, onde eu fiz a minha pós-graduação, onde existem esses sistemas da cidade e do estado, mas, porém, algumas empresas que são ligadas à USP fizeram vaquinhas virtuais, que hoje em dia também está bem na moda, e eles estão conseguindo rodar 10 mil testes por mês também, baseado nessas vaquinhas virtuais, para ajudar o excesso que o estado e a cidade não conseguem processar. Então, eles também estavam travados, né, para trabalho, tudo fechado, mas aí eles conseguiram qualificação, validação, para que os ensaios fossem feitos naquelas empresas. Então, acho que são exemplos aí de como essa pandemia poderia ter sido muito melhor no Brasil se os esforços fossem concentrados onde é necessário, né? Mas a gente pode discutir isso mais para frente. Um ponto é fato, Júlio, só finalizando, dinheiro não faltou na pandemia. Só que as prefeituras, elas não, na minha opinião, elas não tinham um arcabouço técnico para gerir isso da melhor forma possível. Aqui em Diamantina deu sorte que tinha universidade. Então, a maioria das prefeituras não tem esse recurso humano para ajudar nessa gestão, nas grandes decisões, para onde vai o dinheiro. Você vê isso, abre hospitais gigantes que não foram usados. Então, as prefeituras que se basearam na ciência, em especialistas, falam, vai por aqui, porque por aqui vai dar certo, deu certo. Agora, a grande maioria não tinha isso. Então, realmente, dificultou a gestão desse recurso. Beleza, eu queria perguntar à professora Tabata se ela queria concluir sobre o assunto. Bom, gente, bom dia, né, que também gostaria de agradecer a todos pelo convite. Diante dessa discussão, né, eu fico pensando também, eu queria me ater também às questões de biossegurança, o retorno das atividades, né, dos alunos,
diante dessa, né, ampla testagem que pode ocorrer, né, eu queria até depois escutar o Danilo, quando a gente estiver discutindo, né, o que vocês pensam em relação ao retorno? Não basta fazer testagem em todo mundo se os alunos não têm ciência das questões, por exemplo, de isolamento, de rastreamento, como vai fazer com isolados, com quarentena, que tem todo aquela questão, né, de vacinar, você está completamente vacinado, né, dependendo da vacina que você for tomar com as 2 doses, você não precisa fazer a quarentena, né, se você nos 3 meses anteriores foi diagnosticado positivo para Covid-19, por exemplo, não teve sintomas, você também não precisa fazer a quarentena, né, então eu acho que é uma questão muito mais ampla, né, para ser discutida, se caso voltar presencial, sem antes, né, todos estarem vacinados, né, mas aí a gente pode discutir, né, mais para frente, nos outros tópicos, né, essa questão de segurança. Sim, é um assunto assim, bem legal, bem assim, complicado no momento para discutir. E assim, diante dessas parcerias, do que a universidade vem fazendo, vocês acham que tem assim, mais alguma sugestão que podemos acrescentar? Mais alguma atividade, mais alguma, não sei, mais alguma, aumentar, tipo, a informação também da população, se tem como realizar mais algum projeto que venha trazer mais à universidade sobre, porque, igual, uma das dificuldades que a gente vem tendo na biossegurança é essa questão de conscientização, essa questão da desinformação, igual o professor Danilo falou, quem ouve a ciência, né, procurar buscar o que a ciência está falando, mas muita gente leva mais para o lado da fake news, de ver muito vídeo assim que não tem muito a acrescentar ou com ideias distorcidas. Então, dentro da comunidade acadêmica, será que teria, tipo assim, alguma sugestão para melhorar essa questão de informação das pessoas, da população? Eu acho que essa é uma grande barreira, professora Ilva. Isso não só no Brasil, aqui também. O que eu percebi muito interessante aqui nos Estados Unidos foi quando mudou o presidente, né? Aqui o presidente foi o presidente Biden, começou nos últimos 3 meses, mudou a estratégia nacional contra a doença. E o que percebo é que as pessoas parecem ter percebido que uma linguagem unificada vindo do governo federal também ajuda muito, sabe? E no Brasil isso ainda a gente não tem como saber quando vai acontecer, mas uma linguagem unificada da universidade pode ser um começo, por exemplo. E eu imagino que vocês já devem estar fazendo isso, né? Campanhas de conscientização, uso de máscara, distanciamento social. Mas a competição é muito acirrada com as linguagens distorcidas, como você falou. Acho que é uma boa maneira de falar da ciência. Então, acho que a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho de conscientização e por isso que eu participo de todas as vezes que me chamam, assim, para realmente tentar ajudar nessa conscientização, porque a gente sabe que o distanciamento, o uso de máscara e o entendimento que essa doença está no ar, ela não está na maçaneta da porta, sabe? Isso já é bem aceito hoje em dia, que as superfícies não são tão transmissíveis. O mais importante é o ar. Então você tem que usar uma máscara de boa qualidade, se possível, ou usar 2 máscaras, quando não possível, para se proteger dessa doença. E a gente não vê quem está infectado, a gente tem uma quantidade majoritária de pacientes que são assintomáticos, né? E às vezes eles vão levar a infecção de outras pessoas. Então a conscientização ainda é uma arma muito boa contra essa pandemia. Pode falar, Danilo. Só um comentário, né, que é um assunto assim, que dá para discutir bastante quando você falou, Ilva, a respeito do fake news, né? Quando o Centro de Controles e Prevenção dos Estados Unidos, né, o CDC, ele falou, entre aspas, que você poderia, em vez de ficar 14 dias, 10 dias.
E tem muitas notícias sobre isso. Aí, quando você entra realmente no CDC, o que ele está falando? Não é isso, né? O que ele está falando é o quê? Se você foi para casa, isolada, com Covid-19, e desde o início dos sintomas, né, do início dos sintomas até 10 dias, você, né, dentro de 24 horas, você não apresentou febre, e nesses 10 dias teve melhora dos sintomas, aí sim você pode ser liberado sem o teste e tal. Então, assim, falta, eu acho, uma explicação, porque publica, fala uma coisa e depois sai na internet um tanto de coisas, assim, distorcidas, né? É muito complicado, igual a gente pensa, o uso de máscara está batido, o que eu vou falar com isso com os estudantes, vou fazer panfleto, às vezes, para quê, né? Eu acharia importante, por exemplo, no início de aula, chamar todos os alunos e ver o que a universidade quer deles, que isso aí já é um começo, apresentar, por exemplo, protocolo de biossegurança, né? Por exemplo, máscara no pescoço, na orelha, né? Eu vou comer, eu vou deixar a máscara onde? Num saquinho, né? São pequenas coisas que, se for voltar, que tem que ser, né, assim, bastante detalhadas para a comunidade, né? Outra questão também, né? Por exemplo, dispensadores de álcool em cada entrada de sala, guia com fita adesiva, com direção única nas escadas. Se não for possível distância menor do que 2 metros entre as cadeiras, tem que ter uma barreira física. E as bibliotecas e os restaurantes, que são questões mais complicadas de prevenção. Então, eu acho assim que envolve muita coisa. Eu acho que panfleto é importante no sentido assim, você vai no banheiro para o aluno, né? Uma coisa simples, mas assim, tampe vamos falar a linguagem, né? A privada antes da descarga, porque a gente sabe que gotículas, né? Vamos supor, de fezes, pode dispersar. Mas eu acho que medidas de segurança mesmo, elas têm que ser vividas pelos alunos, tem que apresentar protocolos, né, e falar o que a universidade quer deles, né, é muito complicado. Eu vou me ater menos assim, aos detalhes. Eu acho que o mais importante é a mudança macro, é o que o Júlio falou. A gente não deve ter essa mudança agora no Senado do governo federal. O governo federal não vai fazer essa mudança. Mudou o ministro da Saúde, a linguagem não mudou. Então, eu acho que isso a gente pode esquecer. Aí a gente vai conseguir ter uma linguagem macro dentro da nossa universidade? Esse é um ponto importante. Você tem, por exemplo, dentro da universidade, grupo de docentes que estão na gestão da universidade, que propagam vídeos sobre prescrição e kit Covid, e hidroxicloroquina, coisas que são amplamente demonstradas como não eficazes pela ciência. Então, a gente vê, será que a gente vai conseguir essa uniformidade de linguagem dentro da nossa universidade? Eu acho que se a gente não conseguir isso, a gente pode esquecer voltar às aulas. Não adianta ter barreira, ter teste, não adianta nada. Porque como que a gente vai criar uma rede de informação dentro da universidade se não existe um nivelamento dessa informação? Isso aqui, lógico, ninguém vai obrigar todos os professores a falarem iguais, mas o mínimo que a gente deveria fazer na universidade é basear as nossas falas na ciência. É lógico que pensamentos fora fazem parte da universidade, mas nesse momento eu acho que a gente deveria, o ponto inicial, seria uma organização da fala da universidade como um todo, sabe? Eu comprei isso do reitor da última vez e falei que aonde tiverem pessoas com essas falas anticientíficas que não quiserem debater, se quiserem debater, eu estou aberto. Agora, propagar notícias falsas, eu não participo mais. Em grupos de WhatsApp, que essas pessoas estejam, porque a pessoa não quer debater. Essas pessoas formaram uma rede de notícias falsas. E a gente está ali como pessoas honestas, querendo debater ciência. As pessoas não são honestas. Essas pessoas não têm um mínimo de caráter e de dever com a universidade ou com a sociedade. Elas querem simplesmente traficar notícias falsas. Então, acho que esse é o grande ponto do que o Júlio falou. Contra essas redes de notícias falsas, o que a gente vai fazer? Eu acho que essa é a pergunta, Marco.
Como que a gente vai fazer uma rede de divulgação científica tão eficaz quanto essa rede de notícias falsas? Eu não tenho essa resposta. A rede deles é muito mais eficaz. Tem uma charge muito boa que saiu há pouco tempo, que é bem interessante, que ilustra esse ponto de vista, que tem lógico, tem um pouco de vista político, a gente não deve entrar nisso, que eu acho que não é o nosso ponto, mas quando você está disposto com duas portas, uma é uma verdade que não é verdade, mas é fácil de entender e te leva a um resultado super rápido. Eu vou pegar essa porta, é muito mais fácil. Ou eu tenho que pegar essa escada e subir 20 andares para realmente entender a verdade. Qual porta você vai escolher? Então a gente tem que tentar ajudar as pessoas a entenderem de uma maneira mais simplificada possível todos esses problemas, né? Só que tem um detalhe em tudo isso que eu não consigo realmente entender. Nessa pandemia, não tem mais a questão de o que é certo e o que é errado. Não, a gente está vendo a morte de pessoas próximas. Se não é o seu parente, é o seu vizinho, se não é o seu vizinho, é o seu conhecido. E mesmo assim as pessoas não entendem. Então, para mim, isso não entra na minha cabeça, que a gravidade é tão grande que as pessoas continuam levando a vida como se nada tivesse acontecendo. E, infelizmente, a gente não pode mais fazer, sabe, a gente já fez o máximo, já está se esforçando o máximo para as pessoas entenderem, mas nem a morte de pessoas próximas faz aquela pessoa entender o problema. Então, infelizmente, a gente não tem muito mais o que fazer, sabe? Eu acabei ficando um pouco muito, assim, frustrado, e aí eu comecei a pensar em Darwin, sabe? Que ele vai acabar selecionando. Infelizmente, isso que está acontecendo. Se você não quer acreditar na ciência, não quer acreditar nas informações, não quer acreditar nem no pessoa que está morrendo do seu lado, infelizmente, a doença vai te pegar. É isso que vai acontecer, sabe? Então, acho que, infelizmente, as pessoas vão aprender pela dor e não pelo amor, sabe? Que isso é uma outra coisa importante de a gente pensar. E é isso que acontece. Mas acho que a gente deve voltar para as questões aí do questionário da Ilva, senão a gente vai... Eu tenho só mais meia hora também, a gente não pode... O nosso tempo vai ficar... Mas, infelizmente, né, do que o professor Júlio fala, né, está acontecendo, infelizmente, a humanidade não está tendo muita empatia, não está tendo muito cuidado com o próximo, e está agravando muito o aceleramento lá. Então, partindo para a segunda pergunta, a gente vai falar um pouco sobre essas novas cepas, né, variantes que vêm surgindo, e sobre a questão de quem é mais vulnerável, né? Porque antes a gente falava que pessoas idosas, aquela preocupação mais com idoso, com pessoas com comorbidade, mas agora muitos jovens, né? Estão sendo pessoas a partir de 20 a 50 anos, se não me engano, estão indo para o estágio mais grave da doença. Então, a gente queria ver por que está acontecendo isso com essas pessoas. Aí eu pensei, muitas das pesquisas já foram derrubadas, né? Todo dia uma notícia nova, e eu fiquei pensando se não seria a questão, as pessoas mais jovens, elas estão mais na frente, ou no trabalho, a gente vê todo dia no jornal coletivo lotado, tem aquelas pessoas também, como a gente falou, que não está acreditando muito na doença, mesmo vendo muita gente morrendo, está existindo muita aglomeração, mais contato. Por essas cepas serem mais transmissíveis, né? Então, um grupo maior estão contaminando e aí, consequentemente, evoluindo para o estado mais grave, seria essa hipótese? Poderia alguém, assim, me ajudar a complementar essa pergunta? Eu posso discutir um pouco, que eu trabalhei um pouco com isso no meu último projeto na Rockefeller, foi sobre essa evolução do vírus. Então, acho que tem duas partes que você já tocou, Ilva, e eu acho que é o mais importante. Primeiro, é a quantidade de casos, né? A quantidade de casos é gigantesca, e isso acaba levando a uma seleção natural do próprio vírus. E isso é que está causando a mudança do genoma viral, porque ele é selecionado de acordo com a suscetibilidade dos indivíduos que ele infecta, né? Então, como você falou no começo, os indivíduos mais suscetíveis eram os indivíduos mais idosos, e isso é inerente à idade, sua resposta imune começa a ficar um pouco mais frágil.
Mas com a evolução da pandemia, o vírus acabou infectando mais e mais pessoas, e em cada pessoa aquele vírus acaba evoluindo. E o sistema imune consegue controlar na maioria das vezes. 95% das pessoas que pegam a doença são assintomáticos. Porém, naquela pessoa que é assintomática, ainda ocorre a produção de partículas virais. E essa produção acaba acarretando aí a seleção do vírus. E a seleção natural mostra para a gente que acúmulo de mutações leva à adaptação a novos indivíduos de nova susceptibilidade, né? E no Brasil a gente tem a cepa P1 e agora a P2 também, que são cepas que parecem ter, ou não, já é provado que elas têm uma capacidade maior de transmissibilidade e também elas têm um ciclo de viremia mais longo. Então o paciente tem mais tempo vírus no seu sistema imune, né? E isso acaba levando a um oferecimento maior de casos severos. Felizmente, a gente está vendo que a maioria das vacinas ainda é totalmente capaz de proteger mesmo contra essas novas variantes. E o que a gente, como você também, outro ponto importante é a aglomeração, né? Com quem tem que trabalhar, isso é um problema também, né? Se não tiver protegido com uma máscara que seja eficaz, vai acabar sendo infectado no transporte público ou mesmo aí no dia a dia do seu trabalho. Então a gente tem que também pensar aí no uso das máscaras eficazes, né? Mas acho que o professor Danilo pode dar mais algum detalhe. Vou tentar. Acho que é isso que o Júlio falou. O Júlio falou que trabalhou com HIV, né? Eu lendo um artigo ontem, que foi a primeira vez que eles identificaram várias variantes no único paciente. Não sei se o Júlio viu, com a Plospathogens. E isso lembrou HIV, né? Que tem as quase espécies em HIV, que é clássico em virologia, que é o quê? O próprio paciente infectado, durante a infecção de um único hospedeiro, é gerado variantes dentro daquele outro hospedeiro. Então, isso mostra que a geração dessas variantes para a corona é muito mais rápido do que a gente pensava. Eu trabalho com vírus emergente desde o mestrado. Se perguntasse para qualquer virologista qual que é o próximo à pandemia, todo mundo ia falar que era influenza ou ebola. Ninguém nunca ia falar que seria um coronavírus. Porque a gente já teve outros surtos, só que eles foram locais, tinha uma alta letalidade, as pessoas morreram ali, que foi o MERS e o SARS-CoV-1, né? E aquilo ficou mais localizado. Então, agora a gente tem que esse vírus ele tem alta transmissibilidade, e durante essa alta transmissibilidade ele vai acumulando essas mutações, que é natural para qualquer vírus. Então, o segredo dele não está na taxa de mutação, que é diferente, talvez, e sim o tanto que ele transmite. Então, ele passa em várias pessoas num curto período de tempo. Por isso que a forma de não gerar novas variantes é barrar a transmissão. Barrar a transmissão é a parte-chave de não gerar variantes. Então, ela passa em mais. Então, se ela está gerando variantes no único hospedeiro, quando ela vai para outro hospedeiro, tem outra característica genética, outra pressão do sistema imune, um pode estar vacinado, eu acho que é um ponto que o Júlio depois pode complementar. As vacinas geram uma certa pressão. Como a gente tem essa vacinação lenta, o vírus, ele sofre uma pressão no meu sistema imune, eu estou vacinado. Aí eu vou e transmito para outra pessoa que não está vacinada, aquele vírus ele já pegou uma experiência de como escapar do meu sistema imune, e naquele outro que não está vacinado, aquela amostra viral, a gente nem sabe como que vai chamar isso ainda, a gente chama de variante, mas entre o ICTV ainda tem uma confusão, se é variante, no inglês usa strain, aqui no Brasil não usa cepa muito, mas a gente nem sabe como classificar ainda essas variantes. Essa é tão rápido que as coisas estão acontecendo. Então, as vacinas parecem que funcionam. A gente tem que entender ainda a transmissibilidade, a maior morbidade entre as variantes. A gente tem alguns estudos, mas ainda não é tudo claro. Acho que saiu um estudo agora da variante inglesa, né? A gente achava que ela era mais transmissível, agora que foram analisar globalmente, ela não era. Então, no começo, achava, ela realmente tem um fitness, a gente usa isso para vírus, ela tinha um fitness melhor, porque rapidamente ela prevaleceu sobre as outras. Então, ela teve alguma mutação que favoreceu ele ser um vírus mais esperto, um vírus mais forte, vamos falar assim, em linguagem popular.
e ela tomou conta da Inglaterra, assim como aconteceu com a P1 e com a P2 aqui no Brasil. Tem um gráfico da Fiocruz que fala que rapidamente elas tomou conta de todo o território nacional. Então, se a gente sequenciar aqui em Diamantina hoje, provavelmente mais de 50% dos genomas vão ser de P1 e P2. E isso vai sair agora. A gente enviou amostras do Vale para sequenciar, Júlio. O Ministério está começando a fazer uma vigilância genômica junto com as universidades, se chama coronômica. Então, a gente vai ter uma ideia do que está circulando nos estados. A gente mandou agora a amostra de RNA de 20 cidades que a gente faz o diagnóstico. Então, eu mandei isso já tem uns 15 dias, já era para ter saído esses genomas, né? Então, daqui a pouco, a gente já vai ter uma ideia desses genomas. Então, o que parece, Ilva, da ideia inicial, é que essas amostras são mais virulentas, elas serem mais virulentas, os jovens estão sendo acometidos. No mês de março, foi o primeiro mês que o Brasil teve mais de 50% das UTIs ocupadas por pessoas abaixo de 50 anos. Então, isso realmente é algo preocupante. É preocupante. Então, com esse trabalho... Só queria complementar também depois, eu vou acontecer. Sim, pode complementar, depois eu... Ah, tá. Não, é só também vendo notícias, né, da Europa, nessa nova onda que deu também dessas novas variantes, eles falavam, né, que apesar de alta propagação dessa nova variante entre os jovens, a taxa, né, de unidades de terapia intensiva ocupadas não estavam tão grandes quanto no início da pandemia. Então, aí agora, nessa nova fase, eles estavam, variantes que vinham da Inglaterra, o pessoal estava conseguindo se isolar em casa, e as que vinham do Brasil estavam em terapia intensiva, na Itália, né, e também na Alemanha. Então, assim, é interessante, porque depende também de como que é a mutação, como que a proteína spike vai agir também no organismo, no coração, no pulmão do indivíduo, como que ela vai, né, se transformar no organismo de cada um, né, e como ela tem essa capacidade de mutação, isso não depende não só, né, do SARS-CoV-2, mas também depende do organismo da própria pessoa, né, que ela vai desde a asma até a pessoa que está ali no CTI. E hoje em dia a gente vê, os idosos, doença pulmonar obstrutiva crônica, imunocomprometidos, mas hoje você vê pessoas de 40, 50 anos que não tiveram nenhum problema de saúde e estão lá, né, em unidades de terapia intensiva. Então, eu acho que varia muito de como foi essa mutação, de como está essa variante e também de como cada pessoa vai reagir, né, a essa contaminação ao vírus. Pois é essa situação, professora Tato, que não só muitas pessoas nessa faixa etária que não estão nem resistindo, né, a CTI, estão indo a óbito mesmo, o que é muito triste. Então, a forma como o organismo vem recebendo está sendo muito diferenciado para cada pessoa, e a única forma, né, é diminuir a taxa de transmissibilidade, que depende muito também da forma de como as pessoas estão recebendo, estão lidando, né, e estão agindo, né, que infelizmente está tendo um pouco de falta de cuidados de muita gente, né, o que está ajudando esse vírus a aumentar mais ainda, né, a transmissibilidade. E aí a gente fala sobre as medidas de segurança, a gente até já falou um pouco. Quais são as medidas de segurança que realmente são mais eficazes? Aí a gente pode, a questão de, por exemplo, nós lá do grupo do Biossegurança, a gente sempre conversa sobre isso, né? A gente já teve algumas ações lá, orientadas pela Comissão Geral. A gente já sinalizou o prédio do ICT com a ajuda da direção, a gente conseguiu sinalizar o prédio do ICT, distribuir, já veio máscara para ser distribuídas, orientações, álcool em gel a gente já disponibilizou no prédio, essas coisas, só que sempre a gente acha que está faltando alguma coisa, não sei se é a questão de conscientização, se as pessoas estão usando o equipamento direito. Então, a gente tem essa preocupação. Então, qual seria a forma, tipo assim, de uma possível retomada, a forma mais segura para esse retorno? Quais são
né, as formas de biossegurança, né, os EPIs, o que a pessoa deveria fazer, questão de distanciamento, que seria mais, assim, seguro visto ter essas novas variantes, né? Tipo assim, a máscara só protege? Não teria que ter uma máscara específica, mais assim, uma máscara mais adequada, no caso. Então, acho que eu vou começar agora pela professora Tabata, se ela poderia falar um pouquinho sobre isso. Bom, em relação à máscara, né, isso é complicado, porque se você for ver nas orientações, a máscara cirúrgica, ela que é efetiva para a produção de é um equipamento de proteção individual. A máscara de pano, ela não é um equipamento de proteção individual, mas ela pode ser utilizada, ela também evita propagação, né? O que eu acho, né, que as pessoas não precisam de preocupar é utilizar, por exemplo, a máscara N95. E se não tem aerossol, você não está no ambiente de saúde fazendo um procedimento que gera geração de aerossóis, por exemplo, né, você vai, por exemplo, pessoas no dia a dia que eu vejo aí usando máscara N95, você vai cansar daquela máscara, vai propiciar a contaminação que você vai querer tirar, você vai querer deslocar aquela máscara, né? Ou se tem máscaras com aquele filtro, né, de exalação, alguma válvula de exalação, na verdade, aquela máscara não é efetiva, porque você faz com que o ar saia ali, não você pode propagar ainda mais. Então, as máscaras cirúrgicas, elas são mais efetivas realmente, tanto é que as recomendações, né, local de alta aglomeração, onde tem restaurantes, o garçom deveria usar a máscara cirúrgica, não a de pano, é recomendado. Mas a máscara de pano, né, ela, apesar de não ser um EPI, ela evita essa propagação, né, quando a pessoa está tossindo, está falando, né, tanto é que quando a gente faz rastreamento de contato, por exemplo, se acontecer um possível retorno, mas acho muito perigoso sem todo mundo estar completamente vacinado, por causa disso que o Danilo falou, né, se não homogeneizar as atitudes, se todo mundo não falar a mesma língua, vai começar aquela confusão, né. Então, assim, por exemplo, quando faz rastreamento de contato, se você tem um contato menos de 2 metros com aquela pessoa, né, um estudante com outro estudante, mesmo com máscara, você está ali mais de 15 minutos conversando com ele, né, mais de 20, num período de 24 horas, e aquele que você estava conversando está contaminado, esse que está conversando, vamos falar, ele também tem que fazer uma quarentena. Então, quer dizer, não é porque ele está com a máscara, ele vai ser protegido de um contato diagnosticado positivo, por exemplo, né, que ele está ali com sintomas e está ali no dia a dia com os estudantes, não é por isso que não vai ter fazer quarentena, porque às vezes a pessoa, tô de máscara, tô de boa, né? Tô com tudo, tô protegida. Se for associada, né, às outras medidas, como os distanciamento físicos, né, igual você falou, disponibilização de álcool gel, etiqueta respiratória e tal, ela acaba que não é protegida se realmente tem uma pessoa contaminada com a Covid-19, né? E outro problema que a gente pode ter nesse trabalho é a pessoa, às vezes, a pessoa pode estar sintomática, né? Vai trabalhar, não sabe se está. A gente não tem como saber quando uma pessoa precisa subir ou se uma possível volta, a pessoa vai estar com sintomas ou não. Não tem como, tipo assim, na universidade, por exemplo, se as pessoas vão acabar entrando. Existe um controle, assim, igual no ICT, a gente pede, a direção pede para solicitar a entrada, né? Mas e aí, se a pessoa tiver com algum sintoma e subir, a outra pessoa está trabalhando lá, e às vezes está trabalhando em dois, eles não estão usando máscara. E é uma situação que não tem como a gente prever. Eu vou dar só um comentário sobre isso, que não é a minha especialidade, mas, por exemplo, na empresa onde eu trabalho, é requerido 100% de todo o tempo uso de máscara e tem que ser a PF2. Não a PF3, que é N95, mas a PF2.
porque se você tem o contato, como a professora Tabata estava explicando, mais prolongado, a chance é muito grande, né? E aqui, mesmo no nosso caso, todo mundo já foi vacinado, né? Mas mesmo assim ainda é necessário o uso de máscara, porque a gente não sabe se essas novas cepas, por exemplo, podem, sei lá, ter uma capacidade maior de atravessar ou se ficar mais tempo no ar. E eu acho que um ponto que precisa ser mais batido é a presença do vírus no ar. Então, se uma pessoa assintomática estiver jogando o vírus no ar sem máscara, todo mundo que está naquela sala tem a chance de ser infectado. Então, por isso que tem que ser feito eu acho que tem que ser assim, todo mundo protegendo todo mundo. Quer dizer o quê? Se eu vejo você sem máscara, eu tenho que chegar e te falar, você pode causar um problema para todo mundo. Principalmente no ambiente de trabalho. Você pode controlar um pouquinho melhor. Agora, por exemplo, numa sala de aula, eu ainda imagino que a gente não deveria voltar. Principalmente no Brasil, onde ainda a quantidade de vacinação é muito baixa, porque a chance de ter alguém contaminado é altíssima, né? A quantidade de casos ainda é muito grande, então, infelizmente, a volta das aulas presenciais, talvez, eu ouvi falar em alguns estados, eles estão tentando fazer 25% só, talvez funcione, mas aí quem está em risco é o professor, porque ele está todo dia ali em contato, e já foi provado e comprovado que as crianças também são infectadas, também têm casos severos, não tem mais essa história que as crianças são protegidas, não, elas têm muitos casos severos, infelizmente, óbitos, então a gente tem que se proteger e proteger os outros. Do meu ponto de vista, assim, pelo que eu tô vendo mais aqui no estado de Massachusetts, o pessoal, eles realmente indicam a PF2. Máscara de pano meio que foi abolido, assim, até. Não que as pessoas não usem, mas é que tem uma quantidade baixa ainda de, como fala, não existe a quantidade necessária, né? Talvez o Estado devesse prover esses EPIs, mas pelo menos para os professores ou as empresas que têm garçons trabalhando, igual vocês comentaram, deveriam prover para os empregados máscaras de alta qualidade. Mas isso é difícil de controlar, né? É isso que você falou, Júlia, realmente, porque às vezes aqui em Diamantina, vamos abrir escolinha, né, mas com as medidas de precaução, mas assim, que medidas são essas, né? Porque lá fora a gente vê que quando abriu, houve contaminação de crianças, né, crianças foram para a unidade de terapia intensiva, então é certo que quando abrir, vai dar uma aumentadinha, pode ser que depois estabilize, mas escolas, universidades abrindo, né, sem vacinas, é complicado. Igual foi publicado, agora eu estava vendo no CDC, né, agora em abril de 2021, que as universidades e escolas foram consideradas essenciais à vacinação de professores, da comunidade toda, antes de iniciar as aulas, porque tem que ter uma vigilância ativa, principalmente, né, os estudantes convivem junto, vem estudante de fora, às vezes moram, né, pessoas que vêm de lugares diferentes e moram juntos, então a chance de contaminar, mesmo tendo essas medidas de prevenção, é muito alta, né? É muito alta, igual também o Júlio falou, máscara cirúrgica, ela é cara, a máscara PFF2 ou N95, ela é cara, como é que faz? E como vai fazer com essa reutilização, né, com esse reuso, vamos supor, da máscara PFF2, tem todo um protocolo ainda. Então, assim, é uma questão que requer muita atenção, né, antes de pensar essa convivência em lugares de grandes grupos, né. Professor Danilo, quer complementar? Então, sobre esse assunto, eu tenho muitas opiniões, né? Eu acho que a gente está no meio da pandemia, apesar de ser cientista, a gente também tem os nossos, vamos dizer, mais opiniões do que fatos. Aí eu fui procurar algumas coisas. Eu vi um artigo bem interessante na Nature, que avaliou as universidades americanas, que abriram. Aí esse artigo ele é baseado na de Illinois, né? E ele tem um modelo matemático, poderia até ser um auxílio, talvez, do ICT, quando a universidade pensasse em abrir. Eu posso disponibilizar para a comissão do ICT, porque ele é mais matemático do que para gerar as ações de biossegurança. Ele quantifica matematicamente em relação ao município que a universidade está inserida, como que estão os dados do município e como que a universidade vai.
Mas, basicamente, são 3 pilares, que é esse que a gente discutiu. Primeiro, tem que ter uma mudança de pensamento da universidade. Enquanto o grupo, o tráfico de informação falsa for mais rápido ou mais eficaz do que o trânsito de informação verdadeira, isso é muito complicado, porque é aquela mudança de pensamento e uniformidade que vai por treinamento sobre distanciamento, máscara e tudo mais. Essas medidas têm que ser efetivas. Então, eu penso num cenário teria que ser de máscara cirúrgica para cima. Talvez o professor com PFF2 e os alunos com máscara cirúrgica e só para aulas práticas. Então, eu acho que o primeiro momento na universidade se daria com o retorno das aulas práticas. Eu não vejo necessidade nenhuma do retorno presencial de aulas teóricas. A gente está aqui conversando, eu acho que muitas aulas até facilitaram. Eu vou ser bem sincero, eu acho que elas ficaram melhores de forma remota do que de forma presencial. Os alunos parece que chegaram mais fácil, mais descansados nas aulas. Tem muito aluno que pega ônibus lotado, ele já chega na sala de aula cansado. Então, achei que ficou mais prático, em alguns sentidos. Acho que isso é uma discussão pedagógica para depois, mas eu acho que agora não é momento de aula teórica. Deveríamos começar a pensar, quando forem aulas práticas, essas aulas práticas, esses EPIs, então vai ser uma grande demanda que a universidade vai ter que fornecer para professores, eu acho que para alunos, realmente aquelas máscaras de pano, com o nariz de fora, a boca de fora, aquilo não dá. Acho que isso aí é impensável para o retorno da atividade prática. Então, a gente vai ter que ter uma uniformidade da qualidade desse EPI. Então, esse é o segundo ponto que esse artigo traz. E esse artigo traz um ponto muito interessante, que não é possível ter testagem só para o sistema de saúde. Então, não dá para rastrear casos, a gente não dá conta de rastrear antes de um surto. Então, tem que ter testagem em massa de assintomático. É impossível voltar à aula sem testagem em massa de assintomático, porque esse assintomático transmite. Então, a gente não consegue ficar testando só quem tiver sintoma, ir, no caso, aqui na unidade, ver os contatos que ele tiver e testar os contatos assintomáticos. Não tem que testar em massa, baseado num algoritmo matemático. Vai testar tanto os alunos, dependendo do tamanho da sala de aula, do número de contato que ele tem com outros alunos. Então, esse artigo ele traz esse algoritmo e propõe até a quantidade de testes que tem que ser feitos. A quantidade é muito grande. Aí a universidade pode pensar em como fazer essa testagem em massa. Eu acho que a gente tem condição, mas precisa de investimentos grandes. Vai ser por saliva, vai ser por pulso, tudo ainda é muitos fatos sobre isso e pouco consolidado. Mas eu acho que a gente pode chegar num caminho bacana. E o artigo fala que, nesse caso da testagem em massa, é mais importante algum teste que seja menos efetivo do que não testar. Talvez a gente use suave de antígeno para os assintomáticos, ou faça PCR em pulso, em saliva, que você pede a sensibilidade. Eu vejo como o melhor caminho. A gente já tem um laboratório de PCR, a gente já tem pessoal treinado. Isso é muito fácil, é autocoleta, né? Saliva, o indivíduo mesmo joga saliva ali no tubo, chega no laboratório, a gente mistura. E hoje seria pegar o nosso laboratório, investir e automatizar ele. Então, a gente consegue hoje chegar fácil, com investimentos não muito grandes, a 500 mil testes dia. E hoje a gente faz 100. Então, o mais difícil é treinamento pessoal e espaço a gente já tem. Então, precisaria de investimento em equipamento para a gente conseguir começar a fazer essa testagem em massa. Então, eu acho que a volta às aulas passa por esses 3 pilares. Em resumo, conscientização, fornecimento de EPI de qualidade e testagem em massa. Sem isso, as universidades americanas que voltaram foram um desastre. E esse artigo ele comenta, todas que tentaram vão voltar porque vão voltar, porque tem lei de CTI, agora está vacinando, não funcionou. Então, a discussão do artigo permeia por isso. Depois eu posso mandar para o pessoal da comissão. Foi o único que eu achei que consolida bem essas experiências das universidades que já abriram. O pessoal da comissão está aqui pedindo para disponibilizar o artigo mesmo. Então, se puder, pedir aqui no chat. Eu vou achar, vou procurar no WhatsApp. Não, vai ser interessante. Há um tempo atrás. E outra ideia bacana é essa questão, né, de poder ter esse teste em massa, porque uma preocupação da gente com retorno é
é sobre isso, né? Porque a universidade, quando tem que receber o corpo docente, os funcionários e alunos, então teria que ter mais uma medida de segurança, né? Seria bem bacana, muito interessante. Agora, só uma complementação, um ponto contra o teste em massa. Vamos supor que a gente cria aqui o teste em massa na universidade. Talvez a gente tenha que pensar no fator ético disso. A gente tem cidade a 100 quilômetros aqui que está esperando 15 dias o teste com um paciente de UTI. Mas será que é ético a gente testar em massa para voltar às aulas práticas? Isso está se discutindo muito em relação à Europa. Não sei quem viu, na Inglaterra está voltando a ter show, você tem que fazer o teste suave. Enquanto na África, que está ali a menos de 1.000 quilômetros de distância, as pessoas estão morrendo sem diagnóstico. Então, aí esse é um fator ético, eu não vou render aqui, mas é uma coisa que a gente tem que se pensar. Criar uma ilha de favorecidos aqui na universidade. Será que isso deva acontecer? Mas é só essa é uma discussão muito importante. Na cabeça das pessoas. Pessoal, eu vou me despedir, que tenho outra reunião às 10, e foi muito legal participar dessa mesa redonda, e muito obrigado aí pelo convite novamente, e boa sorte para vocês, se precisarem de qualquer coisa, maiores discussões, eu estou aberto aí a novas participações. Nós que agradecemos, professor, muito obrigado pelos esclarecimentos, pela conversa. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Aí, continuando, então, a gente vai seguir aqui, que aí vem a questão sobre as vacinas. Depois que a pessoa recebeu 2 doses de vacina, qual que seriam as medidas, né? Como que ela deveria agir? Muita gente acha, vacinei, estou de boa, mas acho que ainda tem muitas pesquisas que têm que ser concluídas, né? Que não é, que tem que continuar, como o professor Júlio já falou, continuar com as medidas preventivas, certo? E mesmo assim, falando sobre um possível retorno, que acho que a gente está longe de conseguir isso, eu acho que não teria como a gente voltar se não tiver vacinação em massa, pelo menos 80% da população, no caso. O que vocês acham? Tentar ajudar. O Satato quiser. Assim, não existe esse número mágico, essa certeza, esses quando voltarem, eu acho que é uma construção. A gente está no meio da pandemia. O que a gente espera que acima de 30% da população vacinada com segunda dose diminua a pressão sobre leitos. Então, as pessoas diminuam a taxa de internação das pessoas que vão ficar graves. Então, isso vai ser o primeiro ponto que vai acontecer. Então, a pressão sobre os leitos vão diminuir a partir de 30%. Isso que a gente viu em Israel, quem já vacinou 30% da população? Israel, Estados Unidos, Inglaterra, por aí vai. As vacinas, a gente tem funcionado contra as variantes. De forma geral, não existe um estudo de fase 4 muito amplo. Não tem aquele estudo grande ainda. O que é a fase 4? É o estudo que está vigiando a vacina depois que ela foi liberada para a população. A Coronavac teve um estudo agora em Manaus, teve outro no Chile, mas são todos dados preliminares. Mas, de forma geral, a sociedade científica tem visto que as vacinas são eficazes contra as variantes. Isso é outro fato. Outro fato que também a gente não consegue saber a proporção, mas sabemos o que acontece, é que vacinados transmitem. Então, a vacina parece não diminuir a taxa de transmissão, ou se diminui, a gente não sabe a quantidade, porque o número de vacinados que se reinfecta é muito grande, e com cargas virais altas, eu vejo no laboratório. Então, esse paciente, ele transmite. Por isso que é importante manter aquelas mesmas medidas que nós já falamos. Então, hoje, o que é estabelecido pelo CDC e pela OMS vacinou ou não vacinou, as medidas primárias, distanciamento social, uso de máscara e etc., são as mesmas para quem não vacinou. Não muda nada. Então, por isso que naquela fala que eu fiz sobre a universidade voltar, eu não falei de vacina, não sei se vocês perceberam.
Uhum. A gente não sabe ainda isso sobre a vacina. Porque pode ter 70% de vacinado, às vezes a gente pode voltar à aula antes. Se a taxa de transmissão cair com o distanciamento, com a testagem rápida e massiva, às vezes não precisa ter uma taxa de vacinação alta. Então, a gente não sabe sobre a vacina. Então, a recomendação é aquelas mesmas anteriores para quem não estava vacinado, basicamente. É que eu vejo, né, nos artigos, no CDC, né, eu vi uma observação aqui no CDC que eles falam que até 3 meses para você usar todas as medidas, mas igual, ele é um vírus, né, igual a gente toma vacina todo ano, né, da influenza, mas isso não impede de pegar, né, a gente toma cuidado com as nossas crianças, conosco, quando tem alguém, né, doente. Então, assim, é um vírus, então as medidas, né, devem ser mantidas e tomadas. Agora, um ponto interessante, né, que quando começaram as vacinas, na Inglaterra, não lembro se era Suécia ou Alemanha, na Inglaterra, com certeza, eles, como estava vindo poucas vacinas, eles vacinaram a população em massa, tudo primeira dose. Pegaram a segunda dose e foram vacinando. E conseguiram um controle muito bom sobre isso. Então, assim, é uma incógnita mesmo, né? A gente não sabe. E eles também são retos, né? Muito seguem bastante os protocolos. A população é bem, vamos falar assim, direcionada, né? Quando comparado com o Brasil. Então, eles seguem mais as medidas de segurança. Então, associado a isso e a vacinação em massa, eles conseguiram diminuir praticamente, né? Quase todos os casos ali, né? Então, por ser um vírus, por ter essas variantes, né, as medidas de prevenção devem ser mantidas, né, por enquanto, até que novos estudos, até que, né, apareçam, né, novas pesquisas aí. E, e assim, como todo dia a gente tem uma coisa diferente, eu meio sem saber como que seria essa volta, né? Aí, como a gente discutiu que era a nossa nosso próximo papo, nossa próxima conversa, sobre os riscos de uma possível retomada, né, presencial e quando que seria feito de forma mais segura. Então, acho que a gente discutiu algumas coisas sobre isso, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não tem como saber por agora quando que a gente vai estar voltando com segurança, né? É igual o professor Danilo falou, ainda a transmissibilidade ainda é muito alta. Então, não existe segurança no retorno agora, por mais que a gente tome medidas que possam amenizar, que dão mais segurança, e é uma questão que, infelizmente, não tem como a gente obter respostas agora. Ainda mais a situação que o Brasil está, né? Professor Danilo, gostaria de falar alguma coisa sobre isso, acrescentar mais alguma coisa? Não, acho que foi o que eu falei mesmo. Eu acho, acho que os principais pontos foram tratados. Eu acho que, apesar de tudo isso, a gente está numa situação de muito medo. E até quem acredita na ciência, acho que perante o medo, tende como diz na minha terra, ficar com a perna bamba, né? E isso a gente tem que sempre ficar atento, sempre vigia. Eu falo que a crença na ciência, nós mesmos temos que nos vigiar para não sair dela. Porque quando é com a gente tem medo. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que acreditar na vacinação, no distanciamento social, na conscientização do colega, e eu acho que a gente está numa universidade pequena, a gente tem tudo para fazer um excelente trabalho, teoricamente é mais fácil, a gente tem uma uniformidade de boas informações que é uma universidade grande. Então, eu acho que a gente tem cada dia mais, esse evento é excelente para isso, tentar trazer essa mudança de pensamento na universidade e também o medo excessivo não é saída. Assim como o negacionismo, o medo excessivo perante a ciência, eu não acredito, eu ainda continuo com muito medo. Então, assim, a gente tem que
tem que seguir a ciência e seguir em frente. Então, a população que a gente tem inserido, a população com a taxa de vulnerabilidade maior do que o restante do Estado. Então, acho que outro ponto que tem que nós devemos nos atentar ao divulgar a informação para a sociedade, para aquilo não trazer temor, e caminhando nesse balanço, né? E esse balanço, a linha certa é sempre a da ciência e serena sobre ela, tá bom? Eu acho que é isso mesmo. Professora Tabata, quer concluir alguma coisa? Ivo, acho que né, os pontos principais a gente já conseguiu, né, conversar. Então, gente, eu queria ver com o pessoal que está assistindo, né, se alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para aproveitar, né, que vocês estão aqui, que estão trazendo muito conhecimento para a gente, se alguém queira fazer alguma pergunta. Bom dia a todos. O Alisson levantou a mão. Quem levantou a mão? O Alisson. Eu acho que ele está com a palavra. Pode falar, Walter. Eu coloquei no chat aí, mas eu vou fazer pergunta aqui pelo áudio. É o seguinte, parabéns aí à comissão do FORPED, aos envolvidos aí na palestra, bem esclarecedor, mas ainda eu tenho dúvida em relação a alguns assuntos relativos aí à região diamantina, né? Porque desde o começo da pandemia, eu me espantei assim, em relação às outras regiões do estado, que Diamantina tinha um baixo nível assim, de óbitos, né? Ainda bem, isso é um ponto positivo. Porém, isso aí não pode estar sendo, de certa forma, mascarado pelo fato de que no Brasil, pelo quadro atual, tem mais de 300 mil mortes, mas alguns pesquisadores estimam que a gente chegou a 500.000 já de mortos no Brasil, devido aos casos de síndrome respiratória aguda grave. E como é que está esses casos em Diamantina? Eles contam como Covid, com diagnóstico ou sem diagnóstico? Há uma subnotificação? Há algum atraso nos registros? Se puderem falar sobre isso. Alisson, claro, acabou que eu falo muito e falo rápido, né? Então, eu já peço desculpas. Eu acho que assim, eu falei alguns pontos desses, mas eu falei muito corrido. Diamantina hoje testa 98% de todos os sintomáticos. Então, você tem aí, varia de acordo com a época do boletim, mas isso pode ter uma parte que minha tia não foi testada. Então, às vezes, não está testando, porque naquele dia a gente está com capacidade diária e tem comprovação epidemiológica. Então, você está morando, você é positivo, você mora com 2, 3 pessoas que estão com sintomas de Covid, às vezes aqueles não são testados. Então, esses são os únicos casos que não são testados. 100% dos óbitos são testados. E em Diamantina, na macro-região inteira, somos nós que testamos. Então, aqui não tem subnotificação. Os estudos epidemiológicos falam que tem uma subnotificação no Brasil. Isso era maior no começo da pandemia. Houve uma expansão da capacidade de testagem muito grande nos estados, pelo Ministério da Saúde, foram montadas centrais na Fiocruz. Então, eu não posso dizer que não tem subnotificação. Quero dizer que isso melhorou. Então, aqui não tem. Assim, eu acho que isso leva um pouco. Então, Diamantina tem números bons. Eu tinha até notado aqui, a gente está entre as 50 cidades com menor taxa de mortalidade, a menor taxa de letalidade. Estamos entre as 50 cidades de Minas que temos as menores taxas de letalidade. Se pegarem as cidades de 40 a 70 mil habitantes, que tem estrutura igual a nossa, se eu não me engano, a gente tem a menor taxa de letalidade de todas elas. Então, assim, os números são bons. Novos casos estão surgindo, as pessoas se espantam com novos casos. Só que a gente tem que lembrar, de novo, eu tenho um pouco de dificuldade com aqueles gráficos de casos acumulados. Por quê? Para quem é da área, é de fácil leitura. Quem é de fora, é difícil, porque ele naturalmente sempre vai estar aumentando. Que vai ter novo caso durante a pandemia.
Só que ele não traz de forma fácil a identificação do número de doentes naquele momento. Eu acho que esse é um número importante. O número de pessoas infectadas na população naquele momento. Então, essa é uma doença viral aguda, clássica, tirando a síndrome inflamatória que vem depois, o indivíduo pode nem estar transmitindo mais. Mas a infecção pelo coronavírus é uma doença aguda. Então, ela vai durar aí de 4 a 14 dias, no máximo. Então, você tem que saber aquelas pessoas que estão infectadas naquele momento. E os nossos dados, aumentaram, né, o número de infectados durante a última onda, né, essa segunda onda, mas, a princípio, a gente não tem uma pressão grande sobre os leitos têm se comportado de uma forma ainda tranquila, não quer dizer que não vai piorar. Então, eu acho que, comparativamente com o resto do estado, os números de Diamantina são bons, mas não quer dizer que são números bons em relação à vida, porque está perdendo gente, está infectando gente. Então, eu acho que é isso, a gente não queria estar perdendo ninguém, né? Mas, se eu não me engano, são 22 óbitos. Então, são 22 óbitos, são 44, em torno de 44, 45 mortes por 100 mil habitantes. Então, sendo que eu acho que a média do Brasil é quase 300. Então, a gente ainda tem. Não sei se consegui esclarecer. Ok, professor. Eu entendi o que o senhor falou, mas em números, teria a quantidade de óbitos por síndrome respiratória aguda grave? E quanto tempo demora para estar notificando esse registro aí de óbito em Diamantina? Então, isso é feito num sistema único. À medida que eu coloco aqui, é assim, para a amostra vir para o laboratório, ela já vem como óbito. Ela vindo como óbito, aqui em Diamantina, ela é testada no mesmo dia. Então, aqui é muito rápido, porque a ficha dela já vem no sistema como óbito para ser testada, se ela já não era positiva para Covid quando ela estava no CTI. Senão, a notificação é logo depois do óbito. Então, vamos supor que ele morreu de síndrome respiratória aguda grave, que isso não acontece em Diamantina, porque se ele está com síndrome respiratória aguda grave, ele é testado no mesmo dia. Então, você tem que... Aqui em Diamantina não existe esse paciente, que é o paciente com síndrome respiratória aguda grave sem diagnóstico. Se ele ficar 6 horas, só se ele chegar no CTI de Itamarandi e morrer com 2, 3 horas. Porque a amostra vem muito rápido para o laboratório. Então, em população de Diamantina, é um caso muito difícil. Então, seria basicamente, o sujeito ficou em casa, aí já chega na Santa Casa, já vai direto para o CTI e morreu rápido. Mas se isso demorar mais de 12 horas, ele vai ser diagnosticado antes da morte. Então, assim, óbito, ele é prioridade de testagem na rede estadual. Assim, a gente não tem indício, Alisson, de subnotificação. Isso assim, as pessoas, eu vi muito texto jornalístico sobre isso, então hoje texto científico sobre isso deu uma diminuída grande. Eu nem vi nos últimos meses, eu vi isso no começo da pandemia, que realmente a taxa de testagem era irrisória no estado. Hoje, eu acredito, em Diamantina, tenho certeza, que a taxa é próxima, deve ser quase 100% para os internados, não só com síndrome respiratória aguda grave, mas no resto do estado, eu acredito que uma taxa de testagem bem alta para essa síndrome respiratória aguda grave. Obrigado. Acho que a comissão tem alguma pergunta para fazer? Isso, sou eu, Natália. Bom dia a todos, tudo bem? Eu tinha, né, era uma pergunta que eu queria fazer antes, aí o Alisson veio com a pergunta dele, e essa é uma complementação mesmo. Na opinião do professor Danilo, a menor taxa em Diamantina se dá a testagem rápida? Então, Natália, eu também, gente, vou responder essa, depois eu tinha uma reunião 11 horas, eu já até avisei a moça pelo WhatsApp. Eu acho que é aquela fala que eu comecei, eu acho que Diamantina, ela fez o dever de casa, e os médicos também. Aqui em Diamantina não tem papo de cloroquina, eu falo entre os médicos, que são professores da FAMED, eu acho que esse foi um ponto importantíssimo, não ganhou pau com essa maluquice, vocês me desculpem, então, isso é um ponto preponderante, do meu ponto de vista, entre o corpo clínico da cidade. A testagem rápida é aquilo que a gente falou, então é testado rápido, comportamentalmente, o indivíduo que você está com Covid epidemiológico, e não fica em casa, ele não se isola. Agora, o que tem lá, ele se isola,
dentro de casa, ele vai menos ao supermercado, ele não vai em festa de família. Então, eu acho que essa testagem rápida e ele se isolar rapidamente foi um ponto preponderante. E ontem eu estava conversando com a Secretaria de Saúde, outro ponto que foi o monitoramento precoce desse paciente, que eu falei lá atrás. Esse paciente que é testado rápido, ele rapidamente acompanhado pelo PSF, ele tem a saturação dele mensurada, que isso hoje, fisiopatologicamente, a gente sabe que a saturação do indivíduo, ela piora antes do que a dispneia, que é o cansaço dele. Então, se a saturação dele cai, ele é feito outros exames dele antes dele ficar cansado. Então, ele tem um acolhimento precoce no sistema de saúde. Eu acho que isso também foi chave. Eu falo que eu acho que a gente não quantificou isso ainda. A gente está até escrevendo um artigo sobre isso e a testagem, e por isso que eu peguei esses dados da mortalidade em relação a outras cidades, letalidade, e realmente eu fiquei espantado na hora que eu fui analisar ontem em relação às outras cidades de Minas, como que os nossos números são bons. Então, isso é mais uma opinião ainda, não é um dizer científico. Tá ótimo, muito obrigada. Bom, se houver mais pergunta, enquanto isso, eu gostaria de pedir à professora Tabata para falar um pouquinho da pesquisa dela com as superfícies contaminadas. Professor Danilo, se o senhor precisar sair, tá? Muito obrigada. Foi muito bom. Professor Danilo, muito obrigada. Obrigada a você, Danilo. Foi um prazer, tá bom? Qualquer dúvida que não dê tempo aqui, se quiserem mandar no meu e-mail institucional ou mandar no WhatsApp, estou à disposição, tá bom? Um abraço. Muito obrigada. Bom, essa foi uma pesquisa, né, de superfície. A gente sabe que ela não é o principal meio de propagação, né, o ambiente, mas que se tiver gotículas ali numa superfície de alto tóx, porque geralmente eles falam, a superfície não tem perigo e tal, mas tem que classificar essa superfície se ela é uma superfície de múltiplos tóx, como, por exemplo, computador, interruptor, maçaneta, né, equipamentos de uso público, né, então se tiver gotículas ali contaminadas, né, e a pessoa colocar a mão na boca, no nariz, nos olhos, né, ela pode ser uma via de transmissão indireta, que é não a direta, como a principal via de propagação, que é por meio do ar, né, mas é uma contaminação indireta que pode ocorrer. O que nós fizemos, né, foi até uma pesquisa também junto com o professor Danilo, a gente coletou fez um swab, né, de algumas superfícies em uma instituição de saúde. Então, a gente viu, né, que tem nessas superfícies de múltiplos toques, né, tem a presença do SARS-CoV-2 ali, né, por exemplo, corrimão, em cadeiras, mesas de espera das unidades de saúde. Então, essa questão é ainda muito importante. Então, às vezes, não precisa fazer desinfecção do ambiente mais, porque não propaga. É claro que você vai fazer uma desinfecção de um lugar que ninguém entra, uma sala de reuniões que está há muito tempo, né? Inclusive, nas diretrizes fala que se tiver mais de 3 dias, uma pessoa entrou em contato com aquele ambiente contaminado, e aquele ambiente ficou isolado por 3 dias, você não precisa fazer uma desinfecção a mais, só a limpeza diária mesmo, né? As últimas recomendações, antes eram no início da pandemia, eles falavam de 7 dias, agora falam de 3 dias. Então, né, a conclusão da pesquisa foi o quê? A transmissão indireta pelo SARS-CoV-2, ela é possível caso, né, tenha essa presença de gotículas, né, nessas superfícies. Então, tomar muito cuidado com esses locais, instituições de saúde, universidades, escolas, né, locais que se acumulam muitas pessoas e que podem ter ali, né, secreções, gotículas, aerossóis. Tanto que eles falam, né, eu falo quando eles falam, são autoridades sanitárias, e se tiver um indivíduo contaminado em um certo ambiente, vamos supor um ambiente de trabalho, contaminado quer dizer, às vezes ele tem os sintomas da Covid, não se sabe ainda se ele está com Covid-19 ou não,
o pessoal da limpeza esperar pelo menos 24 horas antes de iniciar a limpeza e desinfecção daquele lugar. Para quê? Para deixar aqui que as gotículas, vamos falar assim, se estabilizem ali na poeira, né, do local, por exemplo, para evitar até contaminação do pessoal da limpeza que entrar ali, né? Então, é isso. A Ludmila estava com a mão levantada. Você quer fazer uma pergunta, Ludmila? Ludmila? Mais alguém tem alguma pergunta? Então, acho que é isso, né? Agradeço muito a presença de todas, professora Tabata, muito obrigada. Obrigada a vocês também. Foi um prazer. Muito obrigada, gente. Qualquer dúvida, se eu puder ajudar, pode contar comigo. Com Teve certeza. muita contribuição, muito obrigada, tá? Obrigada a vocês, então, gente. Bom restinho de bom dia, né? Bom dia. A todos. Então tá, pessoal. Bom dia para todos. Até mais. Pessoal, só uma última dúvida. Eu tentei fazer a inscrição no evento e não consegui. O site parece que não existe. Manda a gente clicar no site do evento e não existe. Se você se importa, por favor, de se inscrever por e-mail, eu vou enviar o e-mail da comissão aqui para você. Aí é só você colocar o seu e-mail que a gente encaminha para você. Tá, joia. Obrigada. Eu vou colocar aqui no chat, tá? O e-mail. Então tá. Tchau, Nath. Obrigada, tá? Tchau, gente. Obrigada, Ilva. Desculpa aí qualquer coisa, porque... Imagina. Qualquer coisa não, foi excelente a discussão. Você levou muito bem a mesa redonda. Viu? Muito obrigado e parabéns. Obrigada. Tchau, gente.